Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A tentação de fazer Jesus descer da cruz. O diabo acompanhou Jesus o tempo todo. Quando a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, está em nosso derredor, nós entendemos que é algum demônio, porque o diabo não é onipresente e ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não pode, ele está em um lugar só. E o diabão, o chefe, delega poderes a um escalão inferior, mas ainda de demônios bem graduados, que comandam outras legiões de demônios menores. E ninguém se engane, sempre haverá, se você serve ao Senhor de todo o coração, sempre haverá algum demônio perto de você. A Bíblia generaliza em 1 de Pedro 5,8 como sendo o diabo, mas é um demônio menos graduado, porque o diabão está lá ocupado com outras coisas que ele considera importantes e supervisionando os outros demônios mais graduados. Existem demônios regionais, isso a Bíblia menciona, são potestades do ar naquelas regiões, dominadores das regiões espirituais ali, naquele ambiente tenebroso, ambiente de trevas. Há demônios brasileiros, digamos assim, demônios escalados por Satanás para ficarem no Brasil. Existem demônios americanos, norte-americanos, e existem japoneses, e assim por diante. Satanás distribui os seus demônios para os países e as regiões para conhecer bem aqueles lugares. Os demônios também não são oniscientes, eles não sabem tudo, precisam acompanhar, observar e aprender para poderem atuar mais eficientemente sobre as pessoas daquele lugar. Afinal de contas, o que o diabo quer? A Bíblia responde: matar, roubar e destruir, João 10:10. E isso é o que ele quer, influenciar as pessoas para matarem. Quando há uma guerra, a Bíblia diz: de onde procedem as guerras que há entre vós? Dos pecados que estão na vossa carne, instigados por Satanás. Guerras são feitas para satisfazer o eu de certas pessoas, e isso em praticamente toda guerra. Satanás estimula as guerras para matar pessoas, principalmente sem Deus, que não serão salvas. Ele quer afastar as pessoas de Deus. Satanás está sempre pensando em fazer o mal. Ele quer roubar as pessoas para botar as pessoas mais violentas e assim por diante. Essa é a finalidade dele, fazer as pessoas se perderem. Interessante, quando aquela legião de demônios pediu a Jesus lá em Gadara, Jesus quando estava lá do outro lado do Mar da Galileia, aqueles demônios pediram para entrar nos 2.000 porcos que estavam ali e Jesus permitiu. Mas antes, Jesus foi descendo, o demônio, através do endemoniado, já foi falando com ele: que temos nós, Jesus, filho do Deus Altíssimo, vieste para nos fazer perder antes do tempo. Satanás tem consciência e passa para os seus subordinados, os demônios, a consciência de que eles são derrotados, que em algum momento eles vão ser punidos e castigados pelo Senhor, porque também eles sabem que o inferno foi preparado, o lago de fogo, para o diabo e seus anjos. Isso está em Mateus 25. Então nós temos que saber disto. O diabo está com pressa, ele sabe que tem pouco tempo para fazer o que tem que fazer. Por exemplo, ele sabe que a grande tribulação já se aproxima, que o mundo inteiro vai ser entregue para ele.
Ele já está se preparando com muita antecedência e com muita determinação para quando isso acontecer. Ele não vai começar a se preparar quando a igreja for retirada. Satanás já está se preparando para tomar conta do mundo todo. E então ele está atuando com a sua vontade. E o objetivo dele a gente não deve ignorar. Também a Bíblia nos exorta, nós não ignoramos os desígnios de Satanás, nosso adversário. Mas quando Jesus estava aqui, eu não tenho a mínima dúvida de que era o próprio diabão, o Satanás, que estava ali em volta de Jesus. Claro que ele devia ter uma legião de outros demônios vigiando tudo que Jesus fazia para dizerem, darem relatório para ele poder agir. E eles estavam presentes com intensidade em volta de Jesus. E os demônios estarão também com intensidade em volta de todo crente que dá fruto. Satanás não vai ligar muito para o crente que não dá fruto. O crente que não dá fruto está sempre envolvido com os seus interesses, a sua vida egoísta, o seu salário, a sua dor, a sua saúde, a sua casa, o seu emprego, os seus filhos, a sua família, os seus eus. Satanás está pouco preocupado com esses que já estão acomodados, mas ele está muito preocupado com o crente que dá fruto, porque vai ganhar outro, libertar outro, tirar outro das garras de Satanás. Satanás não gosta e ele está, assim, bastante preocupado com todo crente que dá fruto. Jesus, então, nem se fala. Havia sempre, com toda certeza, legiões de demônios em volta de Jesus para vigiá-lo. E o diabo pronto a aparecer para ele, sempre falar alguma coisa. Quando a gente chega em Mateus, no capítulo 27, a descrição da crucificação de Jesus, existem alguns detalhes assim muito interessantes. Naquela hora, todo tipo de perturbação foi movida por Satanás contra Jesus, usando as pessoas que estavam ali. Satanás incutiu medo nos discípulos que fugiram. Então Jesus estava na cruz, poucos discípulos ali com ele, a maioria tinha fugido com medo. Satanás tentou, através dos soldados, com sarcasmo, com violência e chacota, rindo e zombando e batendo e torturando Jesus. Aqueles soldados eram provavelmente sírios, não eram judeus e não tiveram respeito nenhum por Jesus, para provocar Jesus a usar do poder dele, de Deus, e querer se vingar. Se Jesus quisesse se vingar ali, nós não teríamos a salvação. Mas Satanás usou todos que podia, principalmente aqueles sacerdotes e os dois sumos sacerdotes. Satanás usou para provocar Jesus, para ver se Jesus se vingava. Eu não creio que os sacerdotes tinham consciência de que estavam sendo usados por Satanás, mas eles estavam sendo usados. E o que eles quiseram fazer para fazer Jesus sofrer muito era uma vindicação do seu eu, porque Jesus tinha denunciado a mentira, a hipocrisia, o engano daqueles sacerdotes, a avareza deles, o interesse deles só em dinheiro. Jesus tinha dito a verdade. Eles estavam fulos de raiva, com desejo de vingança, e queriam ver Jesus crucificado com muita dor, um desejo de vingança. Mas Satanás estava por trás daquilo tudo. Quando eles conseguem, levantam Jesus, e eu não sei exatamente se já tinha escurecido, se eles continuaram ali ou foi pouco antes
de o tempo escurecer, o céu escureceu. Eu acredito que mesmo depois um pouco, eles ainda estiveram ali zombando. Os que iam passando blasfemavam de Jesus, meneando, balançando a cabeça, dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo da cruz, se és filho de Deus, desça da cruz. Satanás instigou pessoas várias e umas passaram para as outras esse raciocínio: agora vamos saber se ele é filho de Deus. Ele diz que é filho de Deus, desça da cruz, mostre o poder dele. Se Jesus aceitasse a provocação e descesse da cruz, onde estaríamos nós hoje? Ele foi fiel até a morte, morte de cruz, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Você se lembra do que a Bíblia diz a respeito disso? Ele tinha que ser fiel até o fim, mas estava difícil naquele fim, a provocação era muito grande. Versículo 41, de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos também escarneciam dele. Salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar, diz que é rei de Israel, desça da cruz e nós creremos nele. Confiou em Deus, que Deus venha livrá-lo agora, se ele de fato é de Deus. Pois é, provocando, para Jesus aceitar a provocação e demonstrar: tá bom, eu vou demonstrar para vocês que eu sou filho de Deus, desça fogo e consuma vocês. Não, nunca, Jesus não poderia fazer isso, usar do poder de Deus. Ele veio como homem, ele precisava ser homem até o fim, sofreu. Alguém diz: ele sendo Deus não sofreu nada, tudo aquilo na cruz era encenação. Ele não sofreu nada, porque ele era Deus, Deus não sofre. Não, ele era homem, como homem até o fim, ele sofreu até dar o último suspiro, ele sofreu, ele sentia a dor, aquilo tudo doeu nele. Mas principalmente essa provocação, Satanás provocou para ver se Jesus abria mão de ser homem, o filho do homem, filho da humanidade, para ser Deus. Satanás queria que ele desse uma demonstração de poder, aí ele não completaria a obra de salvação. Ele só pode completar a obra de salvação porque ele foi uma vítima que morreu no nosso lugar, o Cordeiro de Deus oferecido por nós até o fim. E ele precisava ser fiel, sem abrir a boca e reclamar, sem se utilizar do poder de Deus, para ser fiel até a morte, morte horrenda de cruz, porque ele precisava pagar os nossos pecados. Aí veio talvez o que fosse pior para ele, quando já por volta da hora 9, 3 horas da tarde, ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Bem, na nossa tradução nós temos Eli, que provavelmente foi como ele clamou em aramaico, a língua que popularmente se falava. Lama, por que, sabachthani, me abandonaste? O pai abandonou o filho. Por que o pai abandonou o filho? Porque o filho foi feito todo pecado por nós. A afronta do pecado, por causa do pecado, Jesus foi feito pecado por nós. Por isso Deus o abominou. E você quer brincar com o pecado? Você é crente, gosta do pecado, quer brincar com o pecado é afronta a Deus. O pai ficou irado contra o filho, porque o filho era todo pecado naquela hora. E então, pouco depois, Jesus entregou o Espírito, clamando. O que ele tinha de resto de fôlego, ele usou para clamar a Deus e entregou o Espírito e morreu. Humanamente, ele morreu. Foi homem até a morte, até o último suspiro ali na cruz. Aí a alma dele foi para o Hades, o lugar dos mortos, porque ele tinha que
continuar a obra dele pregando aos mortos. Mas aqui em cima, na cruz, ele resistiu àquela última tentação. É bom a gente lembrar isso. Satanás estava em pânico, em desespero ali na cruz, tentando provocar Jesus a descer da cruz. Porque se ele descesse da cruz, a nossa salvação não poderia ser completa. Ele não poderia ter pago os nossos pecados se ele, atendendo à provocação de Satanás, quisesse se livrar da cruz. Minha irmã, você está querendo se livrar de algum sofrimento? Meu irmão, você está aí querendo escapar de alguma coisa, negando a sua fé, sendo infiel para com Deus, brincando com o pecado? Você está aí querendo aproveitar o mundo? Comece a pensar nisto. Jesus rejeitou tudo aquilo por nós para morrer no nosso lugar. Não foi para você viver de novo em pecado. E lá em Hebreus nós lemos, se você voltar a pecar conscientemente, você está crucificando Jesus de novo. Você está calcando com os pés o Filho de Deus e, claro, fechando todas as portas para você. Chega um ponto que não vai ter mais jeito, você mesmo querendo, não vai conseguir mais. Pois é, cuidado, não brinque com o pecado e entenda porque Jesus sofreu muito e como ele resistiu até o fim àquelas tentações de aliviar o sofrimento dele. Era fácil, ele sendo Deus, ele no abrir e fechar de olhos aliviaria o sofrimento. Mas ele preferiu sofrer no nosso lugar, sendo fiel até o fim, para que você se liberte do pecado. Agora, não queira voltar ao pecado, porque você estará de novo crucificando Jesus, e isso vai ser lembrado por toda a eternidade. Se você foi liberto do pecado, não queira voltar mais ao pecado. Acorde, pense nisto, meu irmão, minha irmã.